para conversar e eu te convido a ligar e a mandar a sua mensagem nas redes sociais sobre mitos e verdades a respeito da pensão alimentícia. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Cecília Helena Zicardi, que é advogada. Tudo bem, doutora? Boa tarde. Boa tarde. Prazer recebê-la aqui, viu? Prazer é meu. Doutora, a gente ouve falar muito e sabe algumas coisas sobre pensão alimentícia, mas em alguns pontos ainda temos mitos sobre ela? É verdade, sim, porque o que acontece, antigamente a posição da jurisprudência e também da nossa doutrina era diferente do que acontece nos dias de hoje, até porque as mulheres ganharam o mercado de trabalho e não necessitam mais de uma pensão alimentícia para a vida inteira, vitalícia, né? Então, hoje, os juízes têm colocado um prazo para que elas voltem ao mercado e consigam se sustentar. Isso com relação às esposas e companheiras, não com relação aos filhos. Vamos começar sobre as mulheres para depois Perfeito. a gente falar sobre os filhos? Eu queria que a senhora explicasse para nós, doutora. Um casal se separa. Quando é devida a pensão alimentícia? Vamos pensar em um casal sem filhos ou mesmo com filhos, a pensão para a esposa. E a gente sabe que hoje tem um agravante, tem a pensão para o marido, para o ex-marido também. Exatamente. Conta pra gente sobre isso. Então, o que acontece? Na realidade, a nossa lei diz que o ex-marido ou a ex-esposa, né, deve pensão se o ex-cônjuge dela necessitar. Então, imagine um casal de meia-idade em que não tiveram filhos e tinha um padrão de vida elevado. E a esposa, por combinação ou por qualquer, nunca trabalhou. Ela tem o direito de pleitear a pensão. O problema é que, antigamente, essa pensão seria quase que vitalícia. Hoje já está tendo uma limitação, mas se for alguém que nunca trabalhou, não tem uma formação e que será muito difícil ir para o mercado de trabalho, a tendência é que essa pensão seja até realmente o fim da vida. Doutora, tá? pelo que eu entendo do que a senhora acaba de falar, é que o juiz também vai levar em consideração o histórico de vida dessa família. Por exemplo, eu tenho 29 anos. Se hoje eu me separo, é óbvio que eu vou continuar trabalhando. Vamos supor que eu parei de trabalhar para cuidar dos meus filhos, como às vezes acontece com as mulheres da minha geração. Aí param por 1, 2, 3 anos. Se separou, você pode ingressar novamente no mercado de trabalho. Exato. Agora, se eu imagino uma mulher de 55 anos que nunca trabalhou, ficou realmente cuidando do marido, cuidando dos filhos para que ele pudesse seguir a carreira dele. Como que essa mulher vai inserir no mercado de trabalho, né? Então, nesses casos é que a pensão está sendo aplicada o que a gente chama de vitalício. É até usado como analogia, o INSS, ele mudou a regra. Então, só tem direito à pensão por morte vitalícia a esposa que ficou casado por mais de 10 anos, alguma coisa assim, e que tenha mais de 40 anos, 45 anos. É mais ou menos o mesmo raciocínio. Porque alguém que nunca trabalhou, que se dedicou integralmente ao lar, com filhos ou sem filhos, não pode ser abandonada, né? Agora pega e volta para o mercado de trabalho. Não existe mercado de trabalho. Sem contar que às vezes esse marido troca essa mulher por uma moça de 18. Exato. Não, e não existe mercado. É difícil, né? Conseguir segurar o marido, imagina conseguir emprego, não é? Né? Exato. É cruel essa realidade, mas chega a não ser justo, porque mesmo que ela tenha ficado em casa, falando especificamente da mulher, eu acredito que essa mulher, ela contribuiu para que o marido formasse a carreira dele. Ela que cozinhava muitas vezes, ela que cuidava da casa. Porque a verdade é uma só. Se não houvesse alguém na retaguarda, ele não conseguiria ir até... Hoje a gente vê que é até o caso ao inverso dos pais sozinhos, né? Ele precisa de ajuda de alguém, então ele vai se valer de uma empregada, não dá. Todo mundo sabe que sozinho ninguém cria, né, uma família. Então é natural que haja essa compensação. Tá? Só antes, como eu quero deixar para entrar daqui a pouco na questão dos filhos, o cálculo da pensão é diferente? Não. Então vou pedir para explicar daqui a pouco, que daí a gente já explica tudo de uma vez. Doutora, quando que é válido a mulher pagar pensão para o marido, para o ex-marido? Quando ela tem uma situação financeira melhor do que a dele. Ou que ele, por algum motivo, porque existe, a gente pensa que não, mas existem casos... Os casais trocados, exatamente, do homem assumir determinadas tarefas.
Então, desde do nosso novo código, da Constituição anterior, nós somos, homens e mulheres são iguais. Então, os direitos são iguais para todos. E se o homem necessitar, ele vai pedir a pensão também. E o juiz vai examinar. Mas, normalmente, a não ser que seja alguém de muita idade, o que também não é normal, até porque os homens mais velhos não são adeptos a hombridade não deixa que eles façam não são isso, adeptos dessa nova escola. E, então, eles também vão fixar o prazo. A regra vale para os dois lados. Seria óbvio que um homem também que se separou, sei lá, aos seus 35 anos, não vai ficar a vida inteira com a mulher sustentando, não é essa a ideia, né? Não é. E assim, é mais difícil, existe, né? Mas é mais difícil acontecer. De verdade, o que a gente mais vê é em termos assim naquele primeiro momento da separação, quando os ânimos estão extremamente acirrados, essa ameaça. Até porque nós ainda somos um país machista, né? Sem dúvida. É difícil você ver o pedido de pensão. Existe, mas são muito pequenos no nosso sistema. Doutora, quando é devido pagar pensão alimentícia aos pais, a alguém mais velho? Isso que acontece, porque assim, nós temos obrigação, pelo nosso Código Civil, de suprir ascendentes e descendentes, tá? Então, se os ascendentes, os genitores estão enfrentando uma situação difícil, eles podem, se não houver um consenso entre os filhos, eles podem pedir, sim, ajuizar uma ação de alimentos e os filhos serão, os filhos ou o filho será condenado a pagar alimentos para os pais. E é uma ação que tem acontecido porque hoje em dia, com o envelhecimento da população... Vivendo mais, exatamente. Né? As aposentadorias, né? Nós sabemos o que o INSS, qual é o teto. E pouquíssimas pessoas recebem pelo teto. Infelizmente, isso pode se tornar algo comum. Agora, o que me entristece nessa situação é que, salvo algumas exceções, a gente sabe que também existem pais que não são bons. Mas, salvo algumas exceções, eu acho que é um absurdo o pai ou a mãe ter que chegar ao extremo de pedir isso para o filho. Isso deveria ser uma coisa natural. Tô enganada? Não, é a verdade. Então, é triste, né? Realmente, eu acho que isso tinha que ser o natural da vida. Se os pais nos auxiliaram, nos criaram, porque, afinal de contas, todo mundo é o que é por força dos pais, porque foram eles que nos deram todas as ferramentas. Claro. Então, nada mais justo. Que muitas vezes pagaram a faculdade para a gente poder estudar. Não é? E assim, e mais, né? Porque tudo, até que a pessoa se forme, os pais é que são os responsáveis. E muitas vezes, após a formatura e até mesmo após o ingresso no mercado de trabalho, eles estão ali ajudando, né? Sem dúvida, durante muito tempo eles ainda nos ajudam, né? Com certeza. Doutora, vamos agora, eu deixei a questão dos filhos por último, porque eu acho que vai gerar muito mais perguntas. Se você quiser perguntar, pode ligar, 0 operadora 11 3337 5886. Hoje a gente fala muito também sobre guarda compartilhada, já como primeira determinação, como primeiro pensamento deveria ser esse. Está se usando de fato bastante a guarda compartilhada? Olha, começaram a ganhar vultos os ajuizamentos de processos nesse sentido. Infelizmente, ainda temos alguns juízes reticentes. Recentemente, eu distribuí um pedido e aí, conversando com o assistente do juiz, eu falei assim, olha, eu nunca vi ela conceder uma guarda compartilhada. Eu falei, mas é a lei agora, nós não estamos falando de algo que é experimental. Uma novidade, né? É lei. Então, assim, ainda existe um pouco de reservas, porque, de verdade, a gente tem que entender que é difícil. Um casal que está é beligerante, está em guerra, como eles vão entrar em consenso com relação à guarda e aos cuidados dos filhos? Que muitas vezes, infelizmente, eu tenho certeza que a doutora vê muito isso. Às vezes os filhos são massa de manobra na mão desses pais que se separaram, né? Muito, é por isso que tem alienação parental ainda, né? Que é uma coisa que já não deveria existir, Exato, né? E aí sabe, é terrível porque os filhos são prejudicados, os pais não
têm a ideia do quanto eles fazem mal para a própria prole. Tá? É triste. Doutora, é óbvio que a gente sabe que a guarda compartilhada, a possibilidade do filho interagir com os dois pais e os dois pais participarem de todas as decisões para os filhos, eu acho que é lindo. Mas na prática, eu me pergunto como isso funciona. Eu vou imaginar um caso que infelizmente se repete. Uma mulher é traída pelo marido, eles se separam. Esse marido muitas vezes já está com essa outra mulher. Eu imagino que por mais que para o filho isso seja péssimo, a mulher não quer o filho atual do marido, que pode ter sido amante. É muito complicado imaginar na prática algo que é tão bonito na teoria, não é, doutora? É isso que nós falamos. De verdade, o projeto da lei ainda foi pior, porque a primeira redação da lei, imagine que dizia que a guarda compartilhada compreendia a guarda, o filho teria que passar tempo igual com os dois genitores. Isso é impossível. É impossível. 15 dias com um, 15 dias com o outro, como se fará? Ainda bem, eles viram que isso não era o correto e colocaram o tempo de convivência maior. Mas é isso que você pergunta. Você diz, como um casal, numa situação logo depois de uma separação, onde os ânimos estão acirrados, nada ficou resolvido, as feridas são grandes, como eles vão entrar em acordo com relação aos próprios filhos? Vai sair com o pai e a nova namorada? É um direito do pai, mas é um direito da mãe também não querer. Então, nós estamos engatinhando, é um terreno novo, tá? Então, as primeiras decisões vão começar a sair, porque são processos de dezembro para cá, então ainda não há grandes decisões. E que falam, na minha opinião, de uma maturidade que não é tão humana para o começo de uma relação. Exatamente. Né? Deveria Nesse existir, momento, né? Deveria, mas não existe. São poucas as famílias que eu conheço de casais separados que vivem bem. Eu conheço algumas, sim, mas são pouquíssimas que interagem ex com o atual, com os verdade. filhos. São pouquíssimas, né? Que conseguem passar o Natal todo mundo junto. E olha, né? Eu também conheço uma e eu vejo que isso foi a melhor coisa que eles poderiam ter feito, porque a maturidade dos filhos... E dos novos irmãos, né? Também que surgem das outras relações. É impressionante, porque são crianças e jovens estáveis, porque tiveram o apoio, tá? Viram que é possível, sim, serem felizes, né? Os pais continuam sendo pais e nada alterou. Mas, para isso, os genitores têm que ter maturidade. Muita maturidade. Doutora, eu tenho várias perguntas para fazer sobre pensão. A gente vai falar daqui a pouco com a doutora sobre como fazer a conta, quanto que vai ser essa pensão. Outra pergunta é... Poxa, a criança estava numa escola particular, uma escola caríssima. Tudo bem, os dois trabalham. Só que aí fez a conta, o que o pai dá, muitas vezes dá para pagar a peru escolar, não dá para pagar a escola na íntegra. O que faz? Daqui a pouco eu vou te perguntar sobre isso, tá? E olha só, gente, eu tô aqui recebendo a doutora Cecília Helena Zicardi, que é advogada, e está conversando com a gente sobre os mitos e verdades a respeito da pensão alimentícia. Tem mais perguntas aqui já chegando pra gente. Eu vou para um break, doutora, na volta a gente esclarece as dúvidas dos telespectadores. Você pode também ligar. Se você não quiser participar ao vivo, deixa a sua pergunta com a produção, tá? 0 operadora 11 3337 5886. Na volta a gente fala mais sobre isso. Já volto. Nosso programa está de volta, falando sobre mitos e verdades a respeito da pensão alimentícia, esperando a sua ligação. 0 operadora 11 3337 5886. E a sua participação nas redes sociais. Receba a doutora Cecília Helena Zicardi, que é advogada e está esclarecendo as nossas dúvidas. Olha, chegaram várias perguntas aqui para nós, doutora. Eu sei que a gente já ia falar agora a respeito dos filhos, mas essa dúvida que chegou da Sandra Rodrigues é interessante. Ela disse se a mulher tem direito de receber a pensão do marido sem ser casada no papel. Ela diz, inclusive, que vivem há muito tempo juntos e tem até um filho. Primeiro, ela vai precisar entrar com ação de reconhecimento e dissolução de união estável, porque para que ela faça jus à pensão, é preciso ingressar com essa ação. E como tutela antecipada, pedir a fixação de alimentos, tanto para ela quanto para o filho. Mas é necessário ajuizamento, não basta uma ação de alimentos, tá? Ela precisa ter reconhecido a união estável para que gere o direito ao recebimento da pensão. E será devido provavelmente, né? Porque a união estável vale... Assim, inclusive o regime de bens é o mesmo
do casamento, quer dizer, do casamento onde não é feito um pacto antinupcial. É o regime da comunhão parcial de bens. Que é o que a maioria de nós casamos, eu sou casada assim. Exatamente. Então, os direitos são os mesmos. A única diferença é que, se casada ela fosse, ela poderia entrar simplesmente com uma ação de alimentos e pedir a fixação dos provisionais. Nesse caso, ela vai precisar ingressar com ação de reconhecimento e extinção de união estável com a fixação de alimentos provisionais. Doutora, uma pessoa ligou para nós, a Antônia, da Bahia, e explica para mim direito, Rô. Ela disse que a pessoa que era titular da pensão alimentícia faleceu. E ela é a única familiar que sobra, se ela tem direito a essa pensão. A gente precisava saber melhor o grau de parentesco, né? Não, mas mesmo assim, partindo do pressuposto que ela seja maior... O esposo dela recebia essa pensão. Essa pensão, não, mas a pensão não devia ser alimentícia. É que assim, a pensão, porque pensão alimentícia é intransferível, né? Ela é dada para aquela pessoa. Então, ela não teria. Primeiro que para ele estar recebendo a pensão... Ou seria um filho que estivesse pagando, exato. Talvez, né? Mas, na realidade, ela teria que ver qual foi a sentença, como ela foi dada, se ela foi dada para o casal ou para ele. E, nesse caso, ela teria que ingressar com um novo pedido. Se a pensão era só para ele, ela tem que ingressar. Não há. Aliás, falando em casal, vamos imaginar um casal de pais que está passando por dificuldade e precisa da pensão. Pode ser devido que os filhos paguem aos dois? Sim. E daí, tendo mais filhos, se divide entre exatamente, eles, né? porque aí vai ser pago à entidade familiar, né? Aos pais. Porque o polo ativo será encabeçado pelo genitor e pela genitora, tá? Triste ter que chegar nesse extremo. Aliás, triste até mesmo quando a gente fala de pensão para os filhos, que é o assunto que a gente vai entrar propriamente agora. Doutora, queria que a senhora começasse explicando para nós como é feito o cálculo da pensão, que aí é da mesma forma para qualquer pensão alimentícia, né? Normalmente, vamos imaginar que você ingresse com uma ação pedindo alimentos provisionais antes mesmo de entrar no mérito, naquilo que quais são as necessidades e as possibilidades. Então, enquanto o juiz não tem esses números, não tem o conhecimento, mas a criança precisa dos alimentos para continuar no dia a dia, ele tem fixado em 30% dos vencimentos líquidos do genitor ou da genitora, tá? E a partir daí são feitas as provas para dizer, olha, esse valor eu não posso suportar ou este valor é muito inferior àquilo que ele necessita. Então, a princípio, o número chega a 30% dos vencimentos líquidos, tá? E no decorrer da ação isso vai se estender, porque aí pode entrar em verbas rescisórias, em fundo de garantia, mas isso só com o julgamento. Tá? Mulheres grávidas que não se casaram, não estão juntos com o pai do filho? Existem os alimentos gravídicos agora. Ela também tem direito, ela tem direito. Ela tem direito, exatamente. Triste ter que entrar com pedido para isso, mas pode entrar, exatamente, né? Pode entrar, ela entra com o que a gente chama de alimentos gravídicos e é fixado também um valor. E aí, o que pode não chegar aos 30%, porque ainda está no campo das possibilidades. Mas ela vai ter esse amparo que não existia antes. É mais um direito conquistado, né? Com certeza. Doutora, eu queria que a senhora explicasse mais pra gente sobre a pensão no caso dos filhos. Eu queria entender uma coisa, eu queria imaginar um homem que já tenha um filho, então ele já teve um filho, tá? De uma outra relação, tá casado agora, tem um filho com a sua esposa, eles se separam. Ele já pagava, sei lá, 30%, 25% para aquele filho. Como é que ele vai pagar mais 30%? Se divide esse valor? Na realidade, é um problema, porque ele terá que entrar com uma ação revisional com relação ao primeiro filho e nessa segunda ação, é o que a gente fala da contestação no momento oportuno, ele vai dizer, olha, eu não tenho como pagar esse valor porque eu já arco com uma pensão. É lógico que os dois filhos são iguais. Então, é por isso que vai ter que haver uma adequação. Se o filho mais novo não poderá receber 30%, porque começa a se tornar inviável a subsistência do próprio pai, o do filho mais velho também terá que ser reduzido. Mas ele terá que entrar... também estava acostumado com aquele padrão de vida. Que ele também terá que entrar com uma ação para tanto.
Então, a princípio, quem mais vai ser o prejudicado é o próprio alimentante, porque até que isso ocorra, ele vai ser obrigado a pagar aquilo que for fixado. Mas o que a gente fez o filho, vai ter que arcar com as despesas do filho. Eu acho que é uma lógica de raciocínio. Com certeza. Lógico que isso também não pode interferir na sobrevivência dele, né? É um com equilíbrio, certeza, né? Mas é aquilo. O pai e a mãe são responsáveis. Então, eles têm que contribuir na proporção dos seus vencimentos. Então, não é porque a criança está sob a guarda da mãe que ela também não tem a obrigação de contribuir para o sustento. Deixa que o pai paga tudo também. Não é, assim, né? Não é mais assim. Tá? É verdade, a gente sabe que com a guarda existe uma série de responsabilidades, que aquele genitor que não detém está isento, mas assim, é o que você falou. O filho é do casal. A criança não tem responsabilidade nenhuma. A vida dela não pode ser alterada de uma hora para outra. E era uma questão que você até estava colocando. Tem até uma pergunta aqui. Posso fazer aquela pergunta, lógico, doutora, já? Que uma pessoa mandou pra gente. Eu vou resumir aqui porque ela contou bem o caso. Eu já li aqui pra doutora. É a Marcilane Eugênia Silva. E ela diz que o pai de uma criança paga pensão, porém o filho fica a maior parte do tempo com o próprio pai. Ele só vai para a mãe, fica durante o dia com o pai, come na casa do pai e à noite ele dorme na casa da mãe e passa alguns fins de semana com a mãe. Aí ela conta aqui alguns detalhes, mas assim, resumindo, ele pode pedir a revisão para se tornar, por exemplo, a guarda compartilhada? Pode, ele pode pedir tanto uma modificação de guarda unilateral para a guarda compartilhada, como ele também pode pedir a revisão de pensão, independente em ter a guarda compartilhada ou não, porque na prática ele já tem a guarda compartilhada, tá? E a guarda compartilhada, ela não exime o genitor ou a genitora do pagamento de pensão, mas dependendo da situação em que ela se estabeleça, você pede a revisão, porque assim, alimentos, certo? Alimentos, a criança não, esse valor não está sendo utilizado no alimento. Então, está sendo o quê? Estou pagando escola, estou pagando plano de saúde, eu estou pagando aluguel. Pera, não é total, porque assim, tem que ser feito um cálculo. O pai vai pagar o aluguel todo, porque né? Na realidade, como nós como profissionais, qual é o cálculo que a gente faz? Supondo, se a família eram de 5 pessoas, saiu o pai, são 3 crianças e a mãe. Bom, o aluguel é de X, divide pelo número de pessoas e cada criança, né, teria aquela parte. É assim que a gente faz para saber mais ou menos qual seria o custo, né, para poder dividir entre os pais esses encargos. Como se fosse dessas 3 crianças, metade o pai paga, metade a mãe paga, salvo a questão da mãe não trabalhar fora e daí vai ter um tempo para depois se organizar esses valores. E assim, ou se o salário da mãe, apesar de trabalhar, ser muito inferior ao do pai, ele vai acabar arcando com o maior valor. Até porque ainda hoje, nos mesmos cargos, as mulheres ainda recebem 30% a menos, né? Exatamente. Do que os homens. Doutora, quero entender várias coisas. Conheço muitas mulheres, e quando eu digo muitas mesmo, que não recebem dinheiro do seu companheiro. Então, para não ter encrenca, seu ex-companheiro, então, para não ter encrenca, separou, às vezes aquele ex-marido, é um problema, muitas vezes a gente vê essa situação assim, ele dá R$100 no mês, no outro mês não dá nada. E eu, às vezes, converso com essas mulheres, elas falam, deixa, agora eu tô tão feliz com meu marido paga tudo, deixa ele lá, ele quase não vê a criança. Mas isso não é um direito da criança, doutora? Me explica sobre a sua opinião. Na realidade, a criança, ela tem o direito de ter contato. A relação é principal do que até o dinheiro, Exatamente. Né? É o Estatuto da Criança e dos Adolescentes. O direito de visitas e o direito de convivência é menos dos genitores e mais da criança. O que se procura, porque assim, para termos adultos saudáveis é necessário toda a base, a formação, a família. E é um direito. Então, muitas vezes a mãe fala, para quê? Ele não, ele não vê, ele não me dá aborrecimento, porque quanto mais ausente o pai... Menos trabalho para sair mulher, né? Exatamente.
Só que isso lá no futuro é pior. E mais, ela não está contando com uma coisa. Toda vez que ela precisar viajar com essa criança, ela vai precisar desse pai. No mínimo da assinatura dele, né? Exatamente, para autorizar. Então, assim, ela não precisa, ela está feliz, mas é um direito do filho. Então, recebe, ele, se foi estipulado que ele tem que dar, que sejam 100, 200, 300 reais, ela não precisa, ela abre uma aplicação em nome dessa criança e deixa lá. Pelo menos essa criança vai saber que o pai se importou e que a mãe se importou para que o pai cumprisse com isso. Porque, na realidade, é essa a verdade, né? Doutora, até quando a pensão alimentícia deve ser paga para os filhos? Inclusive, a Maria da Bahia não quer entrar no ar, mas ela disse que tem um filho de 18 anos e quer saber até quando o pai tem que pagar o filho para fazer faculdade. Enquanto o filho estudar. Normalmente até o fim da primeira faculdade. Mas isso precisa ver o que está estipulado no acordo de separação. Se ficou estipulado até a maioridade, agora com esse jovem de 18 anos, é ele que tem que ingressar com um novo pedido. Agora já é ele que ele é maior de idade. Já é ele. Agora a mãe não mais o representa. Então, o que nós temos visto, quando nós fazemos por acordo, é estipulado até o fim da primeira faculdade. As sentenças, elas eram omissas, então normalmente se entendiam que era até os 18 anos. Hoje, algumas já estão mudando, mesmo em caso de sentença, ele está colocando até o fim da primeira faculdade. Mas, normalmente, por sentença, até os 18, que é a maioridade, que se dizia, né, que o jovem teria condições de sair de casa e sustentar. Com a crise que está, que nem quem já é formado há tanto tempo que nós sabemos que é impossível, né? Com 18 anos, às vezes, o jovem nem sabe o que quer fazer ainda, é tão jovem ainda, exatamente. Né? Doutora, uma realidade que eu vejo que me preocupa é, muitas vezes, eu vou de novo colocar o pai, mas poderia ser a mãe. Esse pai se separa com seu filho lá com 2, 3 anos de idade, forma uma nova família e tem os novos filhos. Então, esses novos filhos, ele provavelmente vai ajudar na faculdade, ele vai ajudar pós-faculdade. E o filho que era do outro casamento fez 18 anos, para de pagar a pensão. Não é uma questão até de consciência? Com certeza, mas é que infelizmente a gente não pode contar com a consciência de todos. Né? É terrível. Então, é assim, eu acho que uma pessoa pautada, ela é pai, então ela sabe, e ela foi filho, antes de ser pai, ela foi filho. Então é só lembrar o que aconteceu com ela. E assim, são filhos. O filho mais velho tem o mesmo direito do que os outros. Tanto é que, por ocasião do falecimento, ele terá o mesmo direito que os irmãos. E o que acontece? Se esse pai se esquecer, vamos colocar assim, esse filho tem que ir para a justiça, sim, para poder receber, porque não é justo ele não ter acesso. E eu falo mais em questão de educação, né? Ele não ter acesso a uma universidade, porque não há quem suporte esses custos. Tem prazo máximo para se ingressar com uma ação? Por exemplo, se com 18 anos esse menino não ligava, aí ele fez 25 anos, falou, gente, eu devia ter feito minha faculdade, meu pai ajudou todos meus irmãos e não me ajuda. Não, ele pode entrar com a pensão, aí ele vai mudar a conotação. E depois existe, assim, a questão da prescrição, mas ela começa a correr a partir do momento que você faz 18 anos, tá? Mas ela não vai pedir como pensão alimentícia, ela vai pedir que ela depende, vai se basear no próprio Código Civil, que ela precisa de ajuda para poder seguir com os estudos. E aí ela vai mover contra o pai, ou provavelmente vai demonstrar que a mãe já ajuda, ou ao contrário, né? Se ele tiver com a ajuda, ele vai fazer. Mas ele pode. É terrível, mas pensar também o seguinte, eu vou resolver só aos 25 anos fazer isso, também precisa tomar cuidado para que também não haja um abuso. Para o juiz também não olhar e falar, não está querendo trabalhar, é isso. Aos 25 anos você já podia estar formado, começando a... Então, vale-se analisar toda a situação, né? O direito de família, exatamente, ele é extremamente subjetivo. É analisado tudo,
a situação dos genitores, dos filhos, exatamente todo o contexto. Por isso que são ações longas e demoradas. Existe um estudo psicossocial, é bem demorado e desgastante para todos. Porque não é achismo, né? Não, não pode ser. Doutora, eu vou atender uma ligação da Sueli de São Paulo, que tem uma pergunta. Oi, Sueli, boa tarde. Boa tarde. Prazer falar contigo, pode fazer sua pergunta. Então, eu gostaria aqui de saber sobre a pensão por morte, porque o meu marido faleceu agora em 2015. E tem toda essa conversa que na televisão eles ficam falando 50%, outra hora fala que é 100%, então não explica direito. Deveria de falar logo quanto é que a gente vai receber. A senhora tem alguma pergunta para fazer? Porque é muito confuso. Eles falam um monte de termo, mas não explica direito. É ou não é? 50% é integral? INSS. Obrigada pela sua participação. A pergunta é sobre INSS, então, né? Não é pensão alimentícia. É, pensão por morte. Tá bom, obrigada pela sua participação. As regras, ela vai ter que se sujeitar às regras do INSS, não é o valor integral que o marido recebia. Ela vai receber um percentual sobre isso, porque o marido recebia a aposentadoria e ela vai receber a pensão. Então, ela ao dar entrada nos documentos no INSS, quando eles deferirem, eles vão informar qual é o valor que ela faz jus. Não dá para saber antes, você vai ter que realmente se informar no INSS, essa é a questão, tá bom? Obrigada pela sua participação, Sueli. Doutora, voltando ao tema pensão alimentícia, eu fico aqui com uma dúvida. O casal decidiu se separar. Qual que é o próximo passo, então? É necessário entrar com uma ação para decidir com quem ficam as crianças? Isso não pode ser automático? Não. Me explica sobre isso. Na realidade, quando o casal ele resolve se separar, eles conversam, em tese, né? Quando não há... eles resolvem. Quando eles não conversam sobre isso, o normal aí sim, um dos dois vai procurar o advogado para resolver. Antes de se ingressar, qualquer profissional que recebe um caso no escritório... Pode ser mesmo advogado para os dois? Pode. Se eles entraram, por exemplo... De novo, né? Exatamente, porque assim, todo profissional que recebe a consulta, olha, vamos me separar, não nos acertamos, qual é o primeiro passo? É convocar o outro cônjuge, porque é nessa hora que você consegue fazer uma conciliação. Conciliação em que sentido? Vamos estabelecer as regras. Será guarda compartilhada, guarda unilateral, visitas, porque é sempre melhor do que ir direto para o litigioso, tá? Então, assim, o litigioso a gente vai quando realmente não existe nenhuma hipótese de conciliação. Mas o melhor, tá? Porque existem divórcios, né? Hoje são divórcios mais amigáveis. Nenhum é simples, mas uns são mais amigáveis do que os outros. Então, quando não há a traição, quando não há qualquer motivo que seja uma questão de você ferir os egos, né? É mais fácil você atingir a conciliação. Então, você só vai, o que a gente chama de litigioso, quando realmente não há qualquer chance. Seja ela com relação à pensão, e a guarda hoje, ela é compartilhada, ela vai ser compartilhada. O que vai se estabelecer é como será essa guarda compartilhada. Porque a própria lei diz, quando os pais não chegarem a um acordo, a guarda é compartilhada. Outra pergunta que eu vou fazer daqui a pouco é quando os pais moram em cidades, estados ou até países diferentes, como fazer, tá? Mas antes eu vou atender uma ligação de São Paulo, eu vou falar com a Shirley. Alô? Oi. Oi, boa tarde. É Shirley, né? É Shirley. Shirley, obrigada pela sua participação. Shirley, pode fazer sua pergunta. É Shirley. Shirley, pode falar. Sim, ok. Então, há algum tempo, eu tive um problema com o pai da criança. A criança ficou 6 meses com ele. Devido a acontecer uns problemas, a criança teve maus tratos. Eu voltei a pegar a criança novamente para mim. Porém, ele tinha entrado com... Como é que é o nome? Quando a criança para de receber pensão. Exoneração.
Os 18 anos, isso. Ele tinha entrado com essa petição para mim. Peraí, quantos anos tem a criança? Ele tem 14 anos hoje. Tá. Pode continuar. Ele está com 14 anos. Isso. Aí teve uma certa burocracia, foi para a delegacia, porém, eu entrei novamente com pedido de pensão alimentícia quando a criança retornou novamente para o meu lar. Porém, quando teve audiência, lá em juízo, ele trabalha registrado, mas lá ele não mostrou a carteira profissional. Falou que dava pensão para outra filha dele, porém, ele mora junto com a esposa, né? E lá ele provou que não trabalhava registrado. E lá foi estabelecido R$350 de pensão. Porém, ele trabalha registrado, ganha muito bem. Eu gostaria de saber o que eu posso fazer em relação a isso. Obrigada pela sua participação. Abraço, Shirley. Eu já ouvi falar de outras pessoas que me disseram que quando vai ingressar com a ação ou na hora da audiência, o homem fala que não é registrado, mas na verdade ele é. Não tem uma apuração para isso? Não doutor? tem, é aí que está. É fácil de se descobrir, porque se você sabe aonde ele trabalha, é só oficiar a empresa. E a empresa é obrigada a informar. Se ela sabe que ele trabalha e que ele ganha bem, ela sabe o nome da empresa, então é fácil. Agora, essa ação de alimentos, ela pode entrar com uma ação, ela está recebendo R$350. Ela hoje pode entrar com uma ação revisional, trazendo o fato que ele alterou a verdade, ele trabalha registrado na empresa tal, pede ofício. Ela consegue reverter a partir de agora, tá? Não vai ter retroativo, digamos assim, né? Não. Doutora, vamos lá, explica pra gente, fazer algumas perguntas importantes. Uma delas é, quando o pai e a mãe moram em cidades, estados ou até mesmo países diferentes, como é que fica o direito da criança a ver esse pai? Então, o que acontece é assim, a lei de alienação até entende que, dependendo do motivo pelo qual aquele que detém a guarda se mude, tá? Pode configurar a alienação parental. Às vezes não, às vezes está se mudando em razão de emprego, novo casamento. E quando o genitor não concorda, se pede ao judiciário o suprimento para que essa criança viaje. Aí, o que tem sido estabelecido? Essa criança está morando em outro estado, ou eu não vou falar outra cidade, porque às vezes pode ser mais próximo, perto, né? que dá por exemplo, em São Paulo, que tem o ABC tão pertinho, contemporizar. Né? Se bem que eu conheço pai que a filha mora a quase 400 quilômetros de distância e ele todo final de semana ele faz questão, pega a criança, traz para São Paulo e devolve. Tá? Agora, existem questões, por exemplo, eu estou morando em outro estado ou em outro país com a criança. Então, o que é feito? Essa mãe, é feita uma divisão do custo. É óbvio que essa criança não vem a cada 15 dias, tá? Então, quando ela vem de férias, os períodos são mais longos. E aí o genitor que está morando fora arca, né, em razão de um acordo com os custos dessa viagem. E hoje, ainda bem, com as tecnologias, nós temos Skype, nós temos vários, o pai consegue manter um contato com o filho, se não pessoalmente, pelo menos pelas redes sociais ele consegue ver o filho. Você imagina que antigamente não existia nada disso. Isso facilita muito, Facilita bastante. Mas para isso a gente também tem que ter, dependendo da idade da criança, uma mãe consciente ao lado. Porque é ela que muitas vezes vai habilitar para poder entrar na internet e tudo mais, né? Doutora, não vai dar tempo da gente falar sobre a alienação parental propriamente. Gostaria de falar um pouco sobre isso, mas a gente pode marcar um próximo bate-papo. Mas eu gostaria que a senhora desse uma orientação do que fazer. Vou dar um exemplo aqui de um pai que ganha R$1.000, só para ficar fácil da gente fazer conta, e seja estipulado que ele pague 30% do valor, então R$300 vai para essa criança. Só que agora a criança trocou de escola. E a escolinha que era, sei lá, R$300, agora a criança foi para um outro ano da escola, agora a escolinha vai ser 600. Eu estou aqui chutando baixo, porque eu sei que é R$1.000 uma escola, né? Mas aí aumentou o valor da escola. Vamos
Vamos imaginar que o pai e a mãe sejam conscientes. Precisa necessariamente entrar com um pedido de revisão ou simplesmente o pai pode falar, olha, como eu também estou fazendo aqui uns freelancers, eu estou fazendo um bico, como alguns falam, eu tenho condição de ajudar por fora com mais R$200 para a escola. Isso pode ser feito? Olha, pode, só que não vai haver nenhuma garantia de que essa ajuda será por muito tempo. Exatamente, também, né? Porque assim, na realidade, a obrigação que você pode cobrar é aquela que foi estipulada. Então, eu estou partindo do pressuposto que o pai seja consciente nessa questão. Então, ele não vai deixar o filho ser prejudicado. Mas, se ele vier a perder o emprego, se ele não tiver mais o trabalho de freelancer, para ele vai ficar impossível. E aí, talvez, uma realidade que também entra nos nossos mitos, na minha opinião, doutora, é imaginar que um casal que se separa não vai abaixar um pouco o padrão de vida. Isso é quase impossível, né? É impossível. Né? Existe uma máxima que nós dissemos em direito que quem se separa, né, se divorcia, empobrece. Porque ele vai dividir o que ele tem. Então, invariavelmente, isso vai acontecer. Sem dúvida. E todo mundo tem que se adequar à nova situação. O que não pode é você, simplesmente, o seu filho ser o mais prejudicado, principalmente porque a criança é mais difícil, né, de entender. Doutora, tem que encerrar. Já vou encerrar, é a última pergunta, eu prometo. Eu só quero saber quando é devida a prisão no caso de pensão alimentícia, que é uma das únicas coisas que funciona bem aqui nesse país? Exatamente. Então é assim, quando o alimentante deixa de pagar as 3 últimas pensões, tá? Então são os 3 últimos meses. Você pode entrar com a execução pedindo a prisão. Mas isso também, Jaque, é utópico, porque o que acontece? Ele vai ficar preso por no máximo 60, 90 dias e pode não pagar a pensão. E dependendo do que ele trabalhava, ele pode ter problema no trabalho, foi solto, aí que não vai ter dinheiro ele vai também? ser solto, porque assim, tem um tempo máximo. E pagando ou não, ele tem que ser solto. Eu conheci uma pessoa que falou, eu fico preso, mas não paga essa pensão. Infeliz, é triste, né? Infelizmente eu tenho que encerrar, doutora, foi um prazer te receber aqui. Meu. Já te convido para voltar, acho que a gente pode fazer também um bate-papo inteiro falando sobre alienação parental, né? Acho que rende aqui bastante, né? É muito interessante, assim, é algo que a gente precisa pontuar bem, para que as crianças não sejam as maiores vítimas. A gente vai finalizar. Qual que é o nome do escritório, doutora? Bobrov Teixeira de Carvalho. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Uma ótima tarde. Obrigada. Eu vou para um break, daqui a pouco eu estou de volta.